vídeo aqui no YouTube. E hoje eu quero fazer um vlog um pouco diferente, então estou testando outras possibilidades. E já me arrumei, tô um pouco atrasada já, na verdade. Já são 8h04. Meu planejamento era começar às 8, então começar às 8 a minha leitura. Acabei organizando os horários um pouco diferentes. Então agora eu acabei estabelecendo horários fixos para cada coisa. E um deles sendo... Vou pegar um creme aqui para passar na minha mão. E um deles sendo, então, 1h de leitura das 8 às 9 todos os dias. Dependendo dos dias que eu tenho uma ocupação, que são terça, quarta, eu tenho compromissos horários. E é isso. Hoje é segunda-feira, é um dia que eu tenho livre. Assim, o meu livre é livre pra estudar. Então eu não tenho nada de demanda de estágio por enquanto, né? Estou de férias. Estou de férias da faculdade e esses meus horários, por enquanto, ainda estão livres. Então eu irei aproveitá-los pra estudar, revisar muito conteúdo que, gente, esse ano eu não me formo, né? Então esse é o momento de, tipo, estudar pra valer. Porque já está quase aí, eu estou quase me formando. Já cumpri várias das coisas que eu tinha que fazer. Então eu li e estudei a manhã inteira e resolvi coisas que estavam pendentes há muito tempo e finalmente eu fiz. Eu estava procrastinando muito resolver essas coisas e eu finalmente resolvi tudo que eu tinha que resolver. Queria vir falar com vocês então sobre esse livro que eu li e é muito legal comentar um pouquinho sobre ele. Mude seus horários, mude sua vida. Então ele é um livro que vai basicamente mostrar uma rotina idealista para ser seguida. Então a gente vai pensar com base no Sol e no nosso cronotipo, né, que é o nosso relógio biológico. Então quando o nascer do Sol, a gente deveria acordar, e quando o Sol estiver se pondo, a gente deveria ir se desligando também. Então o livro ele vai basear muito no acordar cedo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai falar que acordar cedo não é pra todo mundo. E o acordar cedo não ser pra todo mundo, ele traz mais como não acordar às 5 da manhã, que todo mundo deveria acordar às 5 da manhã. Mas que com base no teu cronotipo, no teu relógio biológico, você acorde cedo. Não é saudável alguém acordar 10, 11 horas da manhã. E sim, também não é saudável pra todo mundo acordar às 4 ou às 5. Mas, para muitas pessoas, sim, esse vai ser o ideal. E para outras, talvez no máximo até umas 8 horas estar ali acordando. Algo também muito importante é pensar que não existe pessoas noturnas. O nosso corpo, naturalmente, ele não funciona à noite. Ele não foi feito para funcionar à noite também. Só que com a evolução de tanto tecnologia quanto de uma sociedade, nós fomos... conseguindo se adaptar muito mais à resistência à noite. Então a gente tem luz, a gente tem estímulos e a gente tem o convívio, que também vai tornando que a gente puxe cada vez mais esse nosso relógio para noite. Então, pessoas que falam que são mais produtivas à noite, a tendência é que talvez essas pessoas estejam com o seu relógio biológico, seu cronotipo, todo o sistema confundido. Porque o ideal é que a gente seja pessoas matutinas. Tem matutino e vespertino, que seria um matutino, pessoa que acorda entre ali 4, 5 da manhã, 6, e o vespertino 7, 8, por aí. Então, teria essa diferença. Não existe um ser humano noturno. A gente não foi feito, desenvolvido biologicamente para funcionar no período da noite. Tanto que a gente não enxerga nem no escuro. Então, se a gente for pensar no fisiológico, no biológico, a gente funciona no período do dia. Só que com
as evoluções, foi desenvolvido que a gente sim conseguisse ficar acordado à noite. Tanto com estímulos como cafeína, os energéticos, né, o próprio café, enfim, diversos estímulos a gente consegue de fato ficar acordado até mais tarde, mas não que a gente foi feito para isso. Algo que eu aprendi muito com esse livro também foi sobre as refeições. Então, a nossa principal refeição deveria ser ao meio-dia. Então, a gente deveria comer mais durante o meio-dia e jantar muito cedo, então lá pelas 6 horas. Eu testei por uma semana isso. Enquanto eu li o livro, eu ia testando o que ele falava e, de fato, para mim, melhorou muito a qualidade de sono. Então, percebo que quanto mais tarde eu como, a tendência é que eu durma pior. Não que seja algo extremamente significativo, mas eu consigo perceber essa diferença. Até o corpo digerir, se é uma comida um pouco mais pesada, eu consegui mensurar tudo muito pelo relógio. Então, o relógio ele vai dando essas métricas mais específicas, mas principalmente levando a minha percepção de sono e a percepção do meu corpo. Então, eu também faço acompanhamento com o nutricionista e eu percebi que realmente a minha maior refeição é ao meio-dia. Então, ao meio-dia eu tenho comidas mais densas, mais macronutrientes. Eu tenho os macros em todas as refeições, mas são em maiores quantidades no meio-dia do que à noite, por exemplo. Então, não é também levar para o extremo, não é ficar sem comer à noite, mas sim que a refeição seja um pouco menor do que nos outros dias e que tem uma brecha nesse período, assim. Então, antes de dormir, ali 6 horas, eu já ia desligando. Então, eu comia meu jantar, né? Fazia meu jantar, comia. E às 7 horas eu já me preparava para ir desligando. Então, eu tomava um banho. Ele fala que depende do tipo da pessoa, seria um banho frio ou um banho quente. Mas se a gente for pensar assim, né? Um banho quente, um banho mais relaxante, algo mais confortável, com uma luz baixa, seria mais interessante de se fazer. E depois pegava um livro e lia até dormir. Teve dias que era 8h15 da noite, eu estava capotada dormindo. No outro dia eu acordava às 5 da manhã, bem tranquilo, ia tocando o dia bem, assim, bem de tipo revigorada mesmo. E vários outros dias, ontem, por exemplo, que eu não estou mais fazendo rigorosamente que o livro aplica, né? Eu já saí desse vídeo, até tem aqui no canal, é o último vídeo que foi publicado, de acordando às 5 da manhã. Eu fiquei mexendo no celular até as 9 e fui dormir perto das 10 e hoje eu tinha que acordar às 5 da mesma forma. Então, isso foi o que mais mudou e funcionou pra mim desse livro, que é se regular na questão do celular, do uso do celular à noite. Esse livro, ele é baseado na medicina ayurvédica. Enfim. Uma medicina diferente. Muitas coisas aqui eu desconsiderei, então não falo que esse livro é 100% verdade, 100% confiável, assim como qualquer outra coisa. Inclusive, quando você ouve alguém falando aqui no YouTube, um exemplo desse vídeo, a gente tem que ter um senso crítico com tudo que a gente vê, com tudo que a gente consome, com todos os livros que a gente lê. Tenha um senso crítico, leve o que é bom e deixe o que não é tão bom assim. E mesmo assim, talvez continue vendo e pegando as coisas boas que aquela pessoa, aquele conteúdo agrega. E com esse livro foi a mesma coisa. Tem muita coisa aqui que eu simplesmente desconsidero, que não encaixa pra ninguém, não encaixa, assim, que não percebo que não tem base. E tem muita coisa boa, e tem muita coisa que dá pra pegar aqui, que é bom, que é considerável, legal. E, assim, eu li esse livro super rápido, então eu li em 1-2 semanas, eu já tinha acabado o livro. E eu gostei bastante, já tinha visto bastante Wesley falar lá em 1900, faz muito tempo que eu vi muita gente falar desse livro. Só hoje eu comecei a ler, né? Então eu li recentemente. Um dos pontos mais legais também desse livro é que ele enfatiza muito sobre a questão da atenção plena. E eu já fui uma pessoa que foi muito resistente em relação a mindfulness, a praticar atenção plena, porque pra mim sempre foi muito difícil e ainda é muito difícil. Mas não é só porque algo não é difícil que a gente tem que largar a mão também, né? Atenção plena é um dos pilares essenciais que todo mundo deveria praticar. Todo mundo deveria treinar sua atenção quando a gente existe num mundo com muito estímulo. Então, TikTok, Instagram, qualquer outra rede social, ela prende nós com um algoritmo impressionante, o que estraga a nossa atenção.
Então a gente retomar e tentar trazer a nossa atenção para o momento presente, fazendo práticas de atenção plena, é essencial. A gente precisa de fato ter isso para muitos outros pilares também na nossa vida. Então o livro enfatiza muito isso, tanto pra gente se perceber. Autoconhecimento, autopercepção é algo incrível que a gente tem que praticar e tem que adquirir. Façam isso. É apenas assim, eu acho que um dos melhores também ensinamentos que esse livro me trouxe é reforçar e me lembrar de quanto a atenção plena é importante. Alguns pedaços do livro ele também traz sobre exercício físico e o comer emocional. Algo que eu gostei bastante é que ele quebra cada vez mais esse estigma da caloria, de comer por calorias, comer por gastar, assim, comer e gastar o que come. Ele vai completamente contra isso e eu gosto muito disso. É muito difícil ir contra essa maré que tá vindo e cada vez pior dessa questão de exercício físico, transtornos alimentares e tudo mais. E ele também traz sobre o comer emocional, então se perceber se você tá comendo pelas emoções, se você tá realmente com fome, de novo a atenção plena. Fala sobre Mindful Eating também, que eu gosto bastante, que eu estudo bastante. Percebi isso no livro e achei muito legal, assim, sensacional. Algo também sobre higiene do sono, recapitulando um pouco, mas é que a nossa higiene do sono, ela começa no momento que a gente acorda. Muitas pessoas acham que pra dormir são coisas feitas só antes de dormir, então meia hora antes, mas na verdade é do momento que tu acorda. Então o ideal é sempre acordar cedo, pegar muita luz solar, o quanto mais luz solar tu conseguir pegar durante o dia, melhor. E ao final do dia, então, ir desligando luzes, estímulos e tudo mais. E também, no início do dia, praticar uma atividade física pro teu corpo acordar. Isso eu também tenho feito, tanto quando eu tava gravando o vídeo, quando agora eu ainda pratico isso. E é sensacional. Então, eu tô muito feliz, porque realmente muda bastante, assim, praticar exercício físico logo no início do dia. A academia é lotada, mas vale a pena, assim, a lotação da academia pra praticar exercício físico. Teu dia fica livre, tu já fez o que tu precisava e tu acorda, assim, é melhor que uma xícara de café, tanto que o livro fala sobre isso e eu concordo. É muito bom, a gente acorda, fica desperto o dia inteiro, fica funcional e pra mim foi também muito bom. E aqui a gente tem um último ponto que eu acho que é importante pensar mais num quesito psicológico da coisa também. Então, no livro fala que não existe final de semana. E biologicamente, fisiologicamente, não existe final de semana pro nosso corpo. Então, a gente deveria fazer tudo igual todos os dias. Mas, compreendendo que existem diferenças ao final de semana. Finais de semana não são iguais os dias de semana para a maioria das pessoas. Mas o mais próximo que tu conseguir chegar é melhor. Então, quanto mais próximo dos seus horários tu conseguir dormir no final de semana, melhor vai ser. Porque se tu ficar a semana inteira acordando cedo, chegar no final de semana e dormir completamente diferente. Então, se todos os dias tu dorme às 10 e acorda às 6, e ao final de semana você vai dormir às 4 e acorda meio-dia, é como se tu tivesse viajado para outro país e teu corpo desregulasse completamente. E algo também que é muito interessante pensar é que nessa desregulação teu intestino desregula junto. Então, às vezes, essas oscilações de horários, de refeições, de atividades e tudo mais, é muito ligado ao nosso ciclo biológico. Então, ter sempre os horários até mesmo para ir no banheiro. E quando você desregula teu sono, provavelmente você vai desregular o seu horário do banheiro também. Então, aquele momento no final de semana que tu desregula, tu leva muito tempo pra regular novamente. Então, domingo ali, né? Dormiu mal sexta, sábado, domingo vai tentar dormir, vai dormir muito mal ainda, porque teu corpo não tá regulado. Ele vai começar a regular lá por quarta, e daí você vai começar o ciclo inteiro, de novo, de desregulação. Então, basicamente, essas são as minhas considerações pro livro. Eu acho que eu dei nota 4,5 pra ele. Não é um dos melhores livros que eu já li. Ele foi mais um relembrar de coisas, mas é muito proveitoso. Foi um livro com certeza muito proveitoso. Muitas coisas legais foram reafirmadas e a gente sempre aprende ao ler e repetir e relembrar. E eu indico muito, então, se você não teve nenhum contato com as informações que eu já te trouxe, vale muito ler esse livro, porque ele é bem curtinho, né? Ele é um livro pequeno, curtinho, didático, leve, mas como tudo na sua vida, leve o que é bom e deixe o que não faz muito sentido pra você, mas mesmo assim persista
em adquirir aquele conhecimento. Pronta para ir no alongamento e bora, que eu tô atrasada.